Boa tarde a todos e a todas. Aqui é Igor Tavares, eu sou médico da Rede Municipal de Florianópolis. Estou aqui com vocês com mais uma web para o Telesaúde Santa Catarina, hoje com o tema pré-natal de baixo risco. Gostaria de cumprimentar todos e dizer que hoje a web é um pouco mais pesada, demandou que a gente tentasse juntar alguns protocolos, que eu vou falar adiante, e alguns slides eu vou ter que passar um pouco mais rápido para dar tempo da gente terminar, para ter alguma interação ainda. É uma web que tem bastante assunto a ser abordado e a gente teve mesmo esse objetivo, até para que as equipes utilizem ela para montar os seus protocolos, né? A gente pode disponibilizar o material, o link do material, até peço para o pessoal que está de apoio do Telesaúde já ir mandando os links desses protocolos, que são de fácil acesso na internet. E tentei fazer uma web para todos, mas em alguns momentos eu vou dialogar mais com o médico, em alguns momentos vai ser mais dialogado com o enfermeiro, e em outros momentos com o agente comunitário. Então, se em alguns momentos houverem alguns termos técnicos, depois a gente pode esclarecer se houverem dúvidas. E também gostaria de salientar que se houver dúvidas do ponto de vista de algum ponto específico, essa questão pode ser colocada, pode ser enviada para a segunda opinião formativa, e eu mesmo posso responder ela com todas as referências possíveis para qualificar então esse debate. Porque obviamente tem algumas questões que vocês vão ver que não coincidem com a prática, outras que muitas vezes estão dentro da prática, mas um pouquinho diferente. Então a gente vai estar aberto. Então vou começar então, tá, gente? Então esses 3 protocolos é o que nós vamos estar utilizando hoje, tá? Eu procurei dentro da minha apresentação abordar o material, o protocolo de atenção à saúde da gestante do GHC, do Serviço Hospitalar, Grupo Hospitalar Conceição, que é um material que está muito bom e que cita como referência o material do Ministério de Saúde, que está um pouquinho defasado já. É de 2006, o último material sobre pré-natal do Ministério da Saúde. Então, esse do GHC teve o patrocínio, teve a colaboração do Ministério da Saúde, e ele cita como fonte o Ministério da Saúde. Outro material é o protocolo do NICE, que é usado no sistema de saúde britânico, né? O NICE National Institute Knowledge Clinical Excellence, né? Então, Centro Nacional de Excelência Clínica, de Conhecimento em Excelência Clínica, né? Então, ele produz alguns materiais, e todo o material produzido ele traz os estudos que embasaram, né? E dialoga aqueles estudos, diz por que eles adotaram, por que não adotaram. Então, eu particularmente gosto muito desse material. Ele é de 2010, se não me engano. 2010, 2000. Ele é um pouco, então, vocês podem perceber, um pouco mais novo que o material do Ministério da Saúde. E o do GHC também cita esse material. Então, se eu fosse adotar um material de fácil acesso, que até as meninas podem estar buscando aí para deixar o link para o pessoal, esse protocolo do GHC é o melhor de todos, na minha opinião, porque ele é simples, claro, objetivo, e ele faz uma revisão adotando tanto o do NICE quanto o do Ministério da Saúde. Então, gente, o objetivo então do pré-natal, né? A gente tem como objetivo principal a atenção ao pré-natal, tem como objetivo acolher a mulher desde o início da gravidez, assegurando no fim da gestação o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal, né? Então, o foco no bem-estar, o foco na satisfação da mulher, o foco na felicidade e na vitalidade, né? O pré-natal ele deve ser centrado na mulher, ou seja, as mulheres têm que ser o foco da nossa abordagem, né? Porque é elas que vão vivenciar mais intensamente.
Claro que dentro desse contexto de satisfação e de bem-estar da mulher, nós precisamos trazer a família junto, né, sendo o pai uma figura central também no processo de apoio a esse momento da família, né? As mulheres, seus parceiros e suas famílias, então, devem ser acolhidas pela equipe de saúde com respeito e dignidade, preferencialmente para planejamento pré-concepcional ou na suspeita de gravidez o mais cedo possível. Então, gente, o pré-natal ele não começa com o diagnóstico de gravidez. O ideal é que casais em idade fértil sejam já orientados e sejam já submetidos a alguns rastreios de doenças sexualmente transmissíveis, de orientações, e também iniciado ácido fólico como uma medida já de pré-concepção. Tá? Então, na primeira oportunidade, a mulher deve ser informada sobre as rotinas de pré-natal e fluxos estabelecidos, compartilhando decisões com a equipe. Mas um aspecto importante é respeitar a opinião da mulher, né? Nem sempre a agenda dela vai ser a mesma que a nossa. Às vezes ela vai querer mais consultas, às vezes ela vai querer menos, às vezes ela não vai gostar da prática em grupo, às vezes ela vai preferir uma prática individual. Então, nós temos que dialogar com a satisfação da mulher, dialogar com aquilo que ela acha que é o melhor para garantir o bem-estar do pré-natal, tá? E aí, quem pode fazer o pré-natal, né? Essa é uma pergunta frequente no estado. É só obstetra? É o médico só? É o enfermeiro? Então, estudos demonstram que não há diferença na qualidade pré-natal de baixo risco, nem satisfação do usuário, nem mortalidade materna. Não há desfecho negativo no pré-natal realizado, diferença de desfecho entre o pré-natal realizado pelo obstetra, pelo médico de família e pela enfermeira. Então, isso no enfoque baixo risco. E aí a gente vai abordar o que é um pré-natal de alto risco, mas aqueles casos que são classificados como pré-natais de baixo risco, não há diferença na abordagem pré-natal de qualquer um desses três profissionais. E onde deve ocorrer? O NICE, ele recomenda, né, que o melhor local é próximo da onde a pessoa mora, da onde a mulher mora, onde a família mora. Porque é a equipe de saúde do bairro que vai identificar melhor situações de violência, fragilidade social, normalmente conhece maior a dinâmica do bairro. Então, tem a questão de deslocamento, adesão ao pré-natal, né? Então, o melhor local é próximo de onde a pessoa mora. Tá? Nunca não necessariamente em um centro de referência, pode ser em uma unidade básica de saúde. E quantas consultas devem ser realizadas de pré-natal? Né? Aquele guia do NICE, ele coloca o ideal de 10 consultas para nulíparas, ou seja, para mulheres que nunca tiveram filhos e estão na sua primeira gravidez, e 7 consultas para mulheres que já tiveram mais de um filho. Então isso é a quantia mínima que ele entende, é por consenso, não há um estudo demonstrando que é 10, que é 7, que é 11, que é 12, tá? O Ministério da Saúde, por exemplo, recomenda o mínimo de 6, sendo uma no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre e 3 no terceiro trimestre, né? Então, sempre a lógica é essa. O ideal é que a gente aumente a frequência de visitas à equipe de saúde no final da gestação, né? Sempre a lógica deve ser essa. E com o enfoque de que o pré-natal deve já começar antes da gravidez, né? Mas, se não for possível, o quanto antes possível, né? Então, a gente deve evitar burocratizar o diagnóstico para que as mulheres cheguem imediatamente na unidade de saúde, né? Tem que ter um fluxo que talvez não precise agendar nem nada para que a gente inicie logo o pré-natal. Então, só que o mais importante não é pensar no mínimo, o mais importante é dialogar com a mulher e com a família a necessidade desse casal, né? Às vezes um casal bem informado pode necessitar de menos consultas e um casal com carências, com situação de risco, precisa de muito mais. Então, o pré-natal deve enfocar a necessidade. Agora eu vou começar uma parte que eu preciso que seja mais corrida para falar para vocês quais situações vocês precisam de cuidado adicional. Quando eu digo cuidado adicional, não necessariamente precisa ser um encaminhamento para o pré-natal de alto risco. Pode ser um matriciamento com NASF, com gineco,
pode ser uma consulta à segunda opinião em algumas situações, né? Mas devem ser situações em que a gente precisa ficar atento. E em algumas dessas situações a gente deve pensar em encaminhar para serviço de referência. Então vamos lá, quais situações são essas? Do ponto de vista de condições sociodemográficas desfavoráveis. Então, idade menor de 15 anos ou idade maior de 35 anos. Ocupação, né, que a mulher tem, né? Então, se aquela ocupação, aquele trabalho é um trabalho que demanda muito esforço físico, ou que é um trabalho de extensa carga horária, ou que é um trabalho com vários horários, né, com horários alternados, com horário noturno, horário de difícil equação, né, exposição a agentes físicos e agentes químicos, né, se trabalha no freezer, se trabalha, né, às vezes no açougue, situação de frio intenso, situação de calor, perto de forno, né, então a gente deve ficar atento a isso. Ou a exposição química, biológica, situação de estresse, né, situação familiar insegura, a família não aceita a gravidez, a família tentou aborto, né? Principalmente nos casos da adolescente, há uma prevalência maior de problemas familiares com adolescente. Então, situação conjugal insegura, né? Sem apoio do companheiro, às vezes a mulher está sozinha, baixa escolaridade. Então, aqui, olha como a gente deve relativizar. Nem sempre baixa escolaridade e adolescência significa um risco grande, mas a gente deve ponderar na nossa qualificação desse pré-natal, né? No caso, ele o NICE, não, esse foi tirado do GHC, ele coloca menos de 5 anos de estudo regular. Mulheres ainda que necessitam de cuidados do ponto de vista social, são com condições social e demográfico, né? Com condições ambientais desfavoráveis, mora no morro, mora numa área de difícil acesso, enfim. Aqui base em protocolos internacionais, né? Depende também da característica da população local, mas também é interessante ver mulheres muito baixas, ou mulheres com muito magras, ou mulheres com peso muito elevado, então relativizando aqui, tá? Dependência de drogas lícitas ou ilícitas, também é importante, né? Depende de álcool, dependendo de tabaco, dependendo de maconha, muito frequente aqui em Floripa, muito frequente, mulheres que usam maconha com frequência, isso deve ser visto no pré-natal. História reprodutiva anterior, né? Então, se houve uma morte próxima ao parto, não explicada, ou com explicação controversa, se já tem um histórico de recém-nascido com restrição de crescimento, ou nascido antes do termo, ou mal formado, abortamento habitual, normalmente os consensos colocam mais de, a partir de 2 episódios, se já tem 2 episódios, já deve se considerar um pré-natal com um pouco mais de atenção, né? Histórico de esterilidade, infertilidade, pela característica mágica, né? Pela característica de carinho que aquele pré-natal tem, muitas vezes um depósito de expectativa muito grande, a gente deve cuidar. Então, no intervalo interpartal menor de 2 anos, quer dizer, entre 2 partos muito curto, né? A mulher acabou de ter filho, já engravidou, ou maior que 5 anos, né? Quando nunca teve filho, ou quando tem muitos filhos, então também a gente tem que estar atento. No caso de síndromes hemorrágicas, no caso de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, histórico de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, histórico de cirurgia uterina anterior, histórico de macrosomia fetal. Então veja que esses são mulheres que necessitam de um olhar mais atento, tá? E dentro desses aspectos, em alguns casos desses, a gente vai solicitar o parecer do gineco do NASF, do obstetra do NASF, ou de uma consulta num pré-natal de alto risco, né? Então, quais intercorrências clínicas também devemos ficar atentos? No caso da mulher, tá? Da gestante, as cardiopatias, as pneumopatias, as nefropatias, as endocrinopatias, especialmente diabetes, as hemopatias, a hipertensão arterial moderada ou grave, já fazendo uso de medicação, a epilepsia.
Muitas medicações, né? Quando a epilepsia usa muitas medicações, o histórico de saúde mental usa muita medicação, então ficar atento a isso. Infecção urinária, portadores de doenças infecciosas do tipo hepatite, toxoplasmose, HIV, sífilis, outras doenças sexualmente transmissíveis que podem contaminar no canal de parto, né, o bebê. Doenças autoimunes, principalmente lúpus e outras colagenases. Ginecopatias, malformação uterina, né, miomatose, tumores anexiais e outros. Doenças obstétricas, então, doenças que vão acontecer na gravidez, que não são prévias da mulher. Então, desvio quanto ao crescimento uterino, então a gente percebe que o útero está acima do adequado. Se houve um número de... se há uma gestação gemelar ou com, né, com mais de um bebê. Volume do líquido amniótico, às vezes o líquido amniótico está diminuído, está aumentado. Trabalho de parto prematuro, gravidez prolongada, quando passa de 41 semanas, né, ou a partir de 40 já devemos ficar atentos. Ganho ponderal inadequado, né, que é o ganho de peso, né, muito ganho de peso. Pré-eclâmpsia, eclâmpsia, amniorexia, que é rotura das membranas, né, prematura. Hemorragia da gestação e isoimunização, quando o pai é soro discordante da mulher, né? O óbito fetal, né? Então, são todas situações que a gente deve ficar atento. Todas as situações, então, deverão ser avaliadas na unidade básica, encaminhadas para avaliação com obstetra, se necessário, o qual deverá... Então, aí a gente vai ponderar. É uma situação que eu consigo lidar pela minha experiência, pela minha organização de equipe, né? Se não, devo encaminhar. Mas quando eu encaminho, muitas vezes, ou discutir com o obstetra do NASF. Porque quando eu encaminho, eu estou solicitando um parecer. Não é que aqui a gente está abandonando o pré-natal. O pré-natal ele deve ser realizado na unidade básica de saúde sempre, mesmo que esteja sendo acompanhado no alto risco. Tá?